Identidade, memória, história e cultura, tudo reunido em uma mesma instituição. O Arquivo Nacional é o tema da Universidade, que está começando agora. Hoje, no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Prestes a completar 180 anos, o Arquivo Nacional é bem mais amplo, bem mais complexo do que pode parecer. É o que a gente vai conhecer durante o programa. Como é que a gente poderia, para começar, conceituar o que é o Arquivo Nacional? O Arquivo Nacional é um órgão federal que trata da documentação produzida pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal e também tem outros documentos que vieram de outras partes do Brasil que estão aqui guardados há 180 anos. Há 180 anos. Portanto, é um acervo bastante extenso. Sim, e de antiguidade, além desses 180 anos, né? Nós temos documentos aqui desde o século XVI. Uau! E esse acervo, ele está todo disponível para o cidadão brasileiro? Em sua maioria, sim. Ele está disponível tanto aqui na sede do Arquivo Nacional, quanto por consulta e atendimento à distância, e a gente disponibiliza isso para o Brasil inteiro. Vamos fazer então uma simulação. Eu cheguei com uma demanda, quero um documento, ou talvez não tenha nem muita certeza ainda do que eu quero. Como é que eu sou recebido? Como é que acontece esse processo? A gente tem a sala de consultas funcionando de 7h30 da manhã e 7h30 da noite, podendo entrar até às 18h30, por favor. Mas assim, a gente tenta extrair do usuário o que ele realmente necessita. Então, geralmente ele chega aqui com uma questão muito ampla e a gente tenta focar naquilo que ele realmente gostaria de pesquisar. E a partir disso a gente encaminha ele pelos nossos instrumentos de pesquisa, sejam bases de dados, em papel ou qualquer outro suporte. Depois disso ele agenda esse documento, né? Ele não consegue ver esse documento no mesmo dia, ele agenda esse documento e esse documento está disponível para ele possivelmente na semana seguinte. É lógico que depende de questões de conservação, se o documento está tratado ou não, mas no geral, em 5 dias ele consegue ter acesso a essa documentação. E isso é feito pelo COCAC. Isso, a Coordenação de Consultas ao Acervo do Arquivo Nacional. Então, se a pessoa sai do COCAC com uma demanda de um documento, ela pode chegar ao CODES? Dependendo da documentação que ela quer, né? Na CODES tem 3 tipos de documentação: judiciário, tem o executivo e tem a documentação privada. Judiciário e executivo ligado aos poderes brasileiros mesmo? Sim. E são documentos escritos, né? CODES é a coordenação de documentos escritos, né? E a demanda agora é muito para dupla cidadania. Então tem chegada de imigrantes dos portos, tem também para se provar registro de nascimento, né? Essas coisas. Que estaria nesse que você falou que são os particulares? Não, registro civil é do judiciário. Privado são doações de pessoas ilustres, algumas doações de família, Correio da Manhã também, isso está nos documentos privados. E o seu? Qual a sua coordenação? COPAC. O que é o COPAC? Coordenação de Preservação do Acervo. Ou seja, para que tudo isso funcione é preciso um olhar atento e constante sobre o acervo? Exatamente. A COPAC trabalha com todas as áreas aqui, né, identificadas. A gente prepara esse acervo. Primeiro tem toda a questão da ação de conservação preventiva, que a gente está sempre monitorando o depósito, né, acondicionamentos para dar uma sobrevida a essa documentação, e a gente também prepara essa documentação para o acesso, né, sendo na sala de consulta que a gente tem que fazer as ações de pequenos reparos, estabilização dos suportes e também para a reformatação desse acervo para o acesso. Qual é a sua coordenação? A minha é COPED. O que é o COPED? A COPED é a coordenação de pesquisa e difusão do acervo. Então, o que a gente faz? A gente tenta mostrar para o público o que a gente tem aqui, para o público compreender e vir aqui procurar essa documentação. Que é exatamente o que a gente está fazendo agora nesse programa. Exatamente. E o que o público pode encontrar aqui? A COPED é dividida em uma área de educação, uma área de pesquisa, uma área de programação visual e editoração e uma quarta área de produção cultural. Então,
essas 4 áreas trabalham juntas para tentar mostrar ao público o máximo possível do que é o Arquivo Nacional, qual é a documentação que tem aqui no Arquivo Nacional. A área da pesquisa, especificamente, a gente apresenta exposições, sites com documentação que tem aqui, publicação de livros, revistas, que a ideia é o grande público compreender o que tem aqui para poder buscar, especificamente com a sua área de interesse, né? E a sua coordenação? Eu trabalho na COGED, a Condição de Gestão de Documentos. Nós trabalhamos na questão do tratamento dos documentos que estão nos órgãos federais, para que eles sejam identificados, organizados e, talvez em algum momento, virem para o Arquivo Nacional. Isso que você está falando também são esses recolhimentos de novos documentos? Documentos, exatamente. Portanto, esse acervo está constantemente crescendo. Sempre está crescendo, independente do formato. Pode ser documentos em papel, cartografia, áudio ou mesmo, então, os documentos digitais. A gente não tem aqui, mas existe também o Kodak, que trata de documentos audiovisuais, fotos, isso tudo. Pelo que a gente está vendo aqui, a dimensão do acervo é enorme. A gente pode ter algum número que dê uma... Então, a gente tem um número que é de cerca de 60 quilômetros de documentos. Ou seja, se a gente colocasse um do lado do outro, a gente percorreria 60 quilômetros, cerca de 60 quilômetros com a documentação do Arquivo Nacional. E essa documentação é muito vasta, né? Nós temos documentos escritos, fotos, vídeos, enfim, uma infinidade de documentos. São 60 quilômetros de documentos textuais, né? Que aí fora os 60 quilômetros de textuais, a gente ainda tem 2,5 milhões de documentos fotográficos, cartográficos, filmes. Então, são outras tipologias documentais. Os 60 quilômetros são só de textuais. Oi? Os sonoros também, né? A gente tem uma documentação sonora bastante interessante também. Por exemplo, na época do rádio, grandes discursos, coisas assim? Discursos presidenciais, por exemplo, a gente tem um acervo bem vasto sobre isso. Oi? Tem uma documentação sonora também que foi procurada, ultimamente bastante procurada, que são relatos, por exemplo, de OVNIs, de pilotos da aeronáutica, pilotos de aviões de carreira e de voos comerciais, relatando o aparecimento de OVNIs, objetos voadores não identificados, que é bastante interessante também você escutar o diálogo entre a torre e esses pilotos. Na página do Facebook do Arquivo Nacional, a gente tem disponibilizado, inclusive, esse acervo de OVNIs, e as pessoas ficam muito encantadas, né? Isso existe mesmo, e aí a gente tem até discussões no Facebook, né? Pessoas solicitando que a gente faça publicações com esse acervo. É bastante interessante, realmente. E existe também uma série de documentos oficiais, como, por exemplo, a Lei Áurea. Este e outros documentos a gente vai conhecer melhor no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Unidiversidade está de volta no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. A Alexandra citou o Facebook no final do bloco anterior. As redes sociais são um canal importante de comunicação entre o arquivo e o público? Cada vez mais a gente vai utilizando não só o Facebook, mas também o Twitter da instituição. A gente atingiu mais ou menos 40 mil seguidores, por exemplo, no Facebook. No Twitter a gente ultrapassou 50 mil. É interessante, por exemplo, no Facebook, a cada dia da semana a gente coloca o que a gente chama de séries. Então, um dia a gente coloca documentos sobre Império, no outro sobre OVNIs, como a gente citou, no outro sobre bairros antigos do Rio de Janeiro. Então, a ideia é a gente vai disponibilizando, é um trabalho que a pesquisa também vem fazendo agora, junto com o gabinete também da COPED, da COASSE, de mostrar essa documentação para o público também nas redes sociais, né? Porque é uma coisa que atinge uma quantidade enorme de pessoas, muito mais, inclusive, do que vem aqui na instituição. E é interessante, né? Porque é uma complexidade, vai coisas que a gente nem imagina tem aqui, né? E a gente tem recebido esse retorno na sala de consultas, né? As pessoas falam, eu não sabia que o Arquivo Nacional tinha isso, né? E tendo acessado isso nas redes sociais, eles chegam pra gente e falam assim, eu quero aquilo que está lá nas redes sociais. Aquilo que, vocês falaram que tem OVNI aqui. Eu falei, não, aqui não. OVNI aqui não, a gente tem documentos sobre. A gente ainda não conseguiu avistar nenhum aqui não. E isso tudo, a gente volta à questão da preservação. Como preservar um acervo tão grande e tão diverso? Você tem que preservar o papel, você tem que preservar o áudio, tem que preservar o filme. Então, nós temos aqui tem um prédio de 7 andares, onde guarda 80% do nosso acervo. E são depósitos compartimentados, existem os depósitos de documentos textuais
e com as outras tipologias, um depósito para filme, um depósito para negativo, um depósito para ampliações fotográficas. Então, cada tipologia documental fica guardada num depósito exatamente porque são temperaturas e umidades diferentes, né? Porque você tem uma película cinematográfica, você tem várias camadas e um tipo de suporte diferente do papel. Então, você tem aí parâmetros climatológicos diferentes. Eu citei a Lei Áurea no final do bloco. Ela está por aqui? Ela está, né? Ela está num depósito desses, né? Acho que é de obras raras, né? Se eu não me engano, né? Ela está aqui. Qual a importância que você acha que tem a preservação desses documentos, né? Não só a Lei Áurea, mas todos esses outros documentos históricos? Para histórico mesmo, né? Para se mostrar para a população brasileira, né, a Lei Áurea, todos os documentos importantes, e muitas vezes comprobatória também, né, para terras, inventários. Então está tudo isso aqui nos documentos escritos, né? E o Arquivo Nacional dá, digamos, uma chancela de legitimidade a esses documentos, né? Claro. Nós temos poder de assinar e dar fé, né, no documento público, né? A gente falou aqui também da digitalização desses documentos. Como é que se dá esse processo? Bem, aqui os colegas falaram em preservação, acesso, né? E aí é exatamente um lado importante que nós estamos desenvolvendo aqui uma área que chama-se preservação digital, que é justamente a tentativa, né, de enfrentar a obsolescência tecnológica na sociedade contemporânea, na qual os documentos estão sendo produzidos em meio digital. E para isso existe tecnologia e infraestrutura diferenciada dos documentos em papel. Então nós estamos com um programa aqui chamado AN Digital, que ele pretende então possibilitar a preservação ao longo do tempo dos documentos em formato digital, para permitir esse acesso, e eles se constituem, esses documentos contemporâneos, na dita identidade nacional também, não é? Na verdade, a gente tem uma comissão que a gente decide o que será digitalizado. No momento, devido a essa demanda de estrangeiros, a gente está digitalizando as R6, né, que são os registros civis. Então, a ideia é você tirar, como a gente estava falando da preservação, né, de documentos raríssimos, a gente tira essa documentação do uso e dá o acesso a ela ao digital. Então, a nossa prioridade no momento são os registros civis. E em relação à Lei Áurea, Lei do Ventre Livre, esses documentos que a gente chama documentos monumentos, todos já estão digitalizados e a gente não dá acesso diretamente a eles, a gente dá acesso ao representante digital. Porque essa digitalização acaba sendo também uma forma de preservação, para que ela não seja manuseada por todo mundo que quer. Né? O documento não precisa ser retirado do depósito, transportado até a sala de consulta e manuseado. Então, ele é visto, o representante digital, e o original está guardado no depósito, no caso desses documentos monumentos, numa sala-cofre. E as pessoas não ficam frustradas dizendo, eu quero ter nas minhas mãos o documento original? Renato, às vezes. E elas têm muito daquilo, né? Por exemplo, no caso de registro civil, por exemplo, quando a pessoa encontra uma certidão de nascimento do pai, ela fala, eu não posso levar o original para minha casa? Afinal, é meu pai? É meu pai, o documento é meu. Por que eu não posso levar para casa, né? E a gente tem que sempre que explicar que isso, além de ser um documento que foi de alguém em algum momento, é um documento que constitui a história do nosso país. Então, a gente dá cópias autenticadas para que as pessoas cheguem aos cartórios e peçam uma segunda via, mas, infelizmente, as que estão aqui a gente não pode disponibilizar. Como é que a gente pode também dar uma dimensão? Já se falou aqui da Lei Áurea, desses documentos monumentos. A gente está falando de constituições também, por exemplo? Sim, né? Constituições também, né? Estão todas aqui, né? Você tinha falado até de um documento importante que era o do juramento de Dom Pedro, né? Está aqui, é um documento... Oi? É o juramento de Dom Pedro I e a Imperatriz Leopoldina, a Constituição de 1824. Também é um documento belíssimo
e que é muito solicitado em exposições. Agora mesmo a Câmara dos Deputados está solicitando esse documento para uma exposição lá. Você falou que ele é belíssimo. Ele é belíssimo. Por quê? Ele é todo colorido, é um documento que tem uma guirlanda e é um documento que tem um impacto visual assim bem bacana. E sem contar com a assinatura do Dom Pedro I, né, a Imperatriz Leopoldina. Então é um documento bem impactante. Só para acrescentar que a gente tem um documento também bem legal, que é com a assinatura de Napoleão Bonaparte, um tratado assinado entre Dom João VI e Napoleão Bonaparte, que é bem interessante, tem a assinatura do Napoleão aqui, uma caneta com tinta ouro, inclusive. No próximo bloco a gente vai falar também 180 anos depois, quais são os desafios do Arquivo Nacional. Não sai daí, a gente volta já, mas antes, se liga nessa dica. O Arquivo Nacional foi criado em 1838 e é o órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos da Administração Pública Federal. Para saber mais sobre a programação do Arquivo Nacional, acesse o site. Unidiversidade está de volta no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Além disso tudo, a gente ainda tem no Arquivo Nacional uma biblioteca? Sim, temos uma biblioteca no Arquivo Nacional com uma vastíssima coleção de obras raras, obras do século XVI. A gente tem, inclusive, manuscritos iluminados, que são obras em ouro, enfim, são super raros do período medieval. E, além disso, a gente até recebeu uma verba para a gente reorganizar a nossa biblioteca e ter um espaço específico para as obras raras. Então, hoje a gente está conseguindo ter acesso a essas obras e divulgar elas com mais facilidade. E, enfim, a gente quer que todo mundo conheça essas preciosidades. Há objetos também? Sim, também. Há uma pequena coleção aqui de objetos tridimensionais que eram do Serviço de Registro de Marcas e Patentes. São pequenas amostras, caixinhas e objetos quando havia um serviço que era ligado ao Ministério da Justiça, e esse acervo ficou aqui antes do surgimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Geralmente a gente tem algumas exposições aqui no prédio. Essas exposições também estão ligadas ao acervo? Claro, a gente atualmente tem a exposição Itinerários Indígenas, né? A gente vai ter futuramente, agora no ano que vem, a exposição sobre o governo Vargas. E eu já vi, por exemplo, Mário Lago. O acervo do Mário Lago está aqui? Sim, a gente tem uma documentação chamada de arquivos privados, que são doados, né, pertencentes a pessoas importantes da história do Brasil. Mário Lago está aqui, tem a documentação da Federação Feminina para o Progresso da Mulher, aqui no Arquivo Nacional também, e várias outras documentações do Luiz Carlos Prestes, de pessoas, fundos privados que são doados para o Arquivo Nacional. Ou seja, se alguém tem algum acervo em casa ou algum documento que acha que tem uma importância histórica, é interessante procurar o arquivo para doar? A gente entra em contato, a gente faz uma visita técnica para avaliar essa documentação. Essa documentação pode ser recolhida ou não, dependendo do laudo técnico sobre ela. Que vai demonstrar o valor histórico que ela tem. Um valor histórico para o público brasileiro, a sociedade brasileira como um todo, né? A gente falou aqui bastante em preservação, em digitalização, mas o microfilme ainda é importante nesse processo todo? O microfilme ainda é importante, ele é um backup analógico, né? A gente tem um laboratório ainda funcionando de microfilmagem. E então toda a documentação que é selecionada para ser reformatada, a gente microfilma, depois digitaliza o microfilme e guarda esse rolo de microfilme também em um depósito climatizado com temperaturas ideais para esse tipo de suporte. O que seria uma leitura paleográfica? É uma leitura de documentos antigos, né? É quase uma tradução do que estava escrito antes, né? Você tem uma técnica toda, uma prática na leitura e você traduz, né, para o português atual, né? Porque se trata às vezes de uma forma de falar que não se usa mais. Ou até... Também tem isso. E uma escrita às vezes muito diferente, né? E às vezes um garrancho mesmo, às vezes é muito difícil. E a gente faz esse trabalho aqui também no arquivo, né? Oi, Alexandra.
Sobre esses documentos com escrita paleográfica, muitos usuários nos procuram e até falam para a gente, consegui recuperar a documentação pela data, só que não consigo ler nada. Assim, eu acho que é meu parente, eu acho que, enfim, mas eu não consegui ler direito. E aí, muitas vezes, a pessoa pede para a gente uma transcrição, porque os técnicos do arquivo, eles estão preparados para ler esse tipo de escrita e transformar isso, enfim, numa leitura mais fácil, né? A gente abriu o programa falando que ano que vem o Arquivo Nacional completará 180 anos. Nessa história, quem foi Celina Vargas? A Celina Vargas foi uma diretora aqui do Arquivo Nacional na década de 80, que iniciou um grande processo de modernização do Arquivo Nacional, no qual nós saímos da antiga sede, aqui do outro lado da praça, e recebemos esse conjunto arquitetônico da Casa da Moeda, que foi iniciado um processo de restauração de um prédio mais moderno, com melhores condições de criação de infraestrutura, criação de laboratórios de restauração, microfilmagem, áreas específicas para guardar filmes, coisas que eram muito precárias no outro prédio. Então ela inicia um processo de modernização gerencial, contratação de servidores qualificados. Foi um momento de uma virada muito importante para o Arquivo Nacional. E isso tudo demonstra a importância de investimento aqui no Arquivo Nacional, porque é um trabalho que não cessa nunca e ao mesmo tempo que você está adquirindo novos acervos, você precisa preservar os antigos e manter isso tudo disponível para o público. Portanto, gastar dinheiro com o Arquivo Nacional é investir na identidade brasileira, na história e na memória? Exatamente. A relação custo-benefício é altíssima, porque são documentos únicos, né? Singulares, não tem outros. O arquivo é diferente de uma biblioteca, né? Uma biblioteca, ela contém livros que podem estar em suas multicópias em outras, né? O Arquivo Nacional não. Os documentos são únicos, então nós não podemos aqui jamais desligar as máquinas, como a gente diz, né? Você recebe as pessoas, entende o que elas desejam e consegue dar esse retorno. Como é que é isso para você, essa satisfação de perceber que o arquivo cumpre o seu objetivo? Sim. A gente recebe muitas pessoas aqui que acham que vão chegar até o arquivo e não vão conseguir nada, né? Como que vão encontrar algo de um parente meu? Quem era esse parente, né? E a gente percebe que as pessoas saem daqui muito satisfeitas quando conhecem não só esse tipo de documentação, que é mais probatória, mas que conhecem o arquivo como um todo e veem que a gente respira cultura aqui, né? Então, em muitos momentos a gente entrega cópias desses documentos autenticados quando forem em papel, ou cópias em alta resolução, se a pessoa quiser utilizar, enfim, uma publicação, ou, enfim, para decorar a casa. A pessoa sai daqui com a reprodução de algum documento. É legal lembrar também que aqui anualmente tem um festival de cinema, que é o Arquivo em Cartaz. Então, é uma semana inteira com filmes, tudo feito... Recine, se não me engano? Não, Arquivo em Cartaz. Arquivo em Cartaz. São sempre filmes de arquivo, né? E tem oficinas, é muito legal. Uma semana inteira. Esse ano vai ser dia 6 de novembro, de 6 a 11, se eu não me engano. O que nos leva a concluir que, além da questão histórica, da questão da identidade, existe uma questão cultural muito importante ligada ao arquivo. Não só do que ele possui, mas o que ele pode propiciar, né? Exatamente, a gente tem até uma equipe agora de produção cultural para trazer para o grande público, né? Ainda mais numa região da Central do Brasil, que é abandonada, a gente quer fazer do arquivo um oásis dentro da Central do Brasil, que as pessoas possam passar aqui, assistir peças de teatro, que as pessoas possam vir aqui, conhecer o acervo, as escolas virem aqui e ser guiadas pelo setor de educação. Então, fazer um espaço lúdico, um espaço que a pessoa conheça a sua história e também viva plenamente, se divirta, enfim, traga a sua família para cá. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook. E eu quero agradecer a Cláudia, Tiago, Carlos, Lúcia e Alexandra por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.